No livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 31, diz assim: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E, depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes coberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Amém? Pai, eis aqui a tua palavra. Eu quero te pedir que o Senhor continue a manifestar a tua presença neste lugar. Que o Senhor fale conosco de forma especial. Nós te convidamos a permanecer aqui. Fica conosco de forma tremenda. Que a tua palavra ela queime nossos corações. Que a partir de hoje possamos compreender, aleluia, a perfeição do teu amor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Podemos assentar, queridos? Nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos que nos visitam. Que o Senhor os abençoe grandemente. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, na época em que Jesus estava na terra, quando os romanos eles invadiram Jerusalém, eles dominaram ali Jerusalém, trouxeram com ele altas taxas, fardos pesadíssimos ali sobre aquele povo. E aquele povo sofreram, os judeus sofreram quando os romanos entraram ali. A humilhação tomou conta de todos os cidadãos comuns de bens. Os romanos eles tinham uma tropa, um exército bem treinado e equipado. Todas as nações temiam ao grande exército de Roma. E eles inventaram tantas coisas, tantas taxas. Eles inventaram não a crucificação, não foi eles que inventaram, mas eles aperfeiçoaram de tal forma que eles usavam muito naquela época. E o povo judeus, eles viviam um tormento por conta dos romanos depois que invadiram ali. E eles criaram a crucificação ali, de forma que o crucificado ele ficava ali 5 dias mais ou menos exposto ali nu, sofrendo. E todos os inimigos daquele crucificado, quando passava, ficava zombando dele, ficava ali falando certas coisas com ele. E o crucificado ficava ali sofrendo, e era uma das formas de crueldade dos romanos, fora tantas outras. Eles aperfeiçoaram a crucificação de uma forma que todos temiam um dia ser crucificado. Os romanos, eles tinham o direito, os soldados romanos, eles tinham o direito de, se eles estivessem andando pelas ruas e um cidadão comum estivesse ali e eles quisessem que um soldado pegasse qualquer coisa e caminhasse 1 milha com aquele peso, com o que eles quisessem, o cidadão ele era obrigado a carregar qualquer coisa que um soldado romano pedisse. E se aquela pessoa não aceitasse ou ela não fizesse da forma certa, os soldados batiam no seu rosto de forma muito forte ali, humilhando aquela pessoa. E é por isso que Jesus diz que se te obrigarem a caminhar 1 milha, que andemos 2, né? Que se batesse no seu rosto, que você virasse a outra face. Os soldados romanos oprimiam os judeus, de forma que aquelas pessoas elas não tinham paz, elas não tinham alegria. E fora tudo isso, todas as humilhações físicas, os romanos ainda inventaram um monte de taxas. Eram impostos altíssimos que faziam com que os pobres sofressem. Irmãos, os romanos inventaram tantas taxas, tantos impostos, que
que um proprietário que tinha alguma coisa, ele às vezes precisava vender ali, ou um rico chegava e pegava a sua dívida, pagava, e ele tornava trabalhador de um rico para conseguir pagar os altos impostos que Roma colocava sobre os judeus. E quando esse que era rico, ele começava a trabalhar para uma outra pessoa para tentar pagar os seus impostos, às vezes ele não conseguia pagar e ele se tornava escravo. Ele, às vezes, quando ele não era escravo, se ele não conseguisse pagar as suas dívidas, ele era lançado na prisão. Os romanos tornaram a vida dos judeus um desastre. Um desastre, irmãos. Todos sofriam com os apertos que Roma causava ali ao povo judeu. A Bíblia vai dizer que tudo que aquelas pessoas estavam ali sofrendo, os coletores de impostos, que simplesmente eles compravam de Roma o direito de cobrarem dos seus próprios irmãos. E ali tudo se tornava um redemoinho, e tudo que aquelas pessoas sonhavam era o dia que o Messias, a promessa do Messias, se cumpririam e eles seriam livres de Roma. Os israelitas, os judeus, eles sonhavam o dia em que a promessa iria se cumprir e o Messias desceria para reinar entre eles. Eles sonhavam com o dia que eles seriam livres de Roma. Eles sonhavam com o dia que eles seriam livres daquelas opressões que Roma colocava sobre o povo judeu, que não precisaria mais eles pagarem aquelas altas taxas de impostos que eles mesmos inventavam, que não tinha nada a ver, mas era só impostos e mais impostos e mais impostos. Eles sonhavam com um dia que o Messias viria reinar e eles estariam de uma vez por todas livres. E aí o Messias aparece. Imagine agora aquele povo feliz da vida, porque afinal o Messias veio e agora eles estariam livres de tudo que Roma causava opressão neles, de tudo que Roma fazia com que eles se sentissem humilhados ali. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus vem, todos ficaram felizes. É tanto que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Jesus chamava, todo mundo abandonava tudo que eles tinham, largava tudo, irmãos, porque afinal de contas o Messias estava ali entre eles, e agora havia esperança de vida, agora havia esperança de uma vida melhor. Então eles abandonavam tudo, eles seguiam o Messias, porque agora sim eles tinham uma esperança para eles. Dias melhores estavam por vir. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ali entra em cena, o Senhor Jesus começa a falar coisas que eles não entendiam. Por quê? Porque os judeus, os discípulos, achavam que o reino de Jesus era aqui na terra, era um reino terreno. E tudo que eles queriam era ser livre das opressões que Roma colocava sobre eles. Eles não conseguiam entender que o reino de Jesus não era desse mundo. E em muitas passagens o Senhor começa a dizer para eles: olha, o Filho do Homem vai ser morto, o Filho do Homem vai sofrer escárnio, o Filho do Homem vai ser ultrajado, o Filho do Homem vai sofrer açoites, por fim eles vão matar o Filho do Homem, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas os discípulos não conseguiam entender isso. O versículo que nós lemos diz que eles não entenderam nada. Já era a terceira vez que Jesus estava dizendo para eles: olha, o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem, mas eles não conseguiam entender, porque na mente deles só estavam assim: o Messias veio e ele vai nos livrar das opressões de Roma. Eles não conseguiam entender que algo muito maior e melhor Jesus estava preparando para eles. Eles não conseguiam pensar aqui na terra, nos sofrimentos terrenos. Eles não conseguiam focar os olhos naquilo que não é passageiro, naquilo que é para sempre. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que era por isso que os discípulos, volta e meia, entravam em confusão entre eles, querendo saber quem seria o maior. Por quê? Porque eles achavam que o reino de
que Jesus veio destruir o império de Roma. E aí Jesus ia implantar um reino aqui na terra. E eles agora viveriam felizes para sempre aqui na terra. Mas o plano de Jesus, sim, a Bíblia diz que aquele que serve o Senhor vai ganhar muitas coisas nessa terra, até 100 vezes mais. Mas o que o Senhor tem preparado para nós, irmãos, é lá no céu. O nosso alvo é os céus. Nós queremos ir para os céus. E os discípulos agora estão com a empolgação, a expectativa deles estão lá em cima. Porque tudo que eles sonhavam agora aconteceu. Tudo que eles sonhavam, que era a libertação do povo judeu das garras de Roma, agora estava acontecendo. Então a empolgação dos discípulos estava lá em cima. Tudo que eles sonhavam estava acontecendo. E de repente acontece que Jesus é preso. Aquela empolgação dos discípulos que estavam lá em cima começa a cair. Jesus foi preso. E agora? Mas eles ainda continuam crendo. Não, olha só, a gente já viu que ele tem poder. Então se ele quiser, ele vai mandar uma legião de anjos que vai vir na hora que os soldados estiverem ali e vai destruir todos os soldados romanos. E assim seremos vitoriosos. Só que Jesus é preso e nada acontece. Jesus é preso e nada acontece. E aí os discípulos começam agora a perguntar: não foi desse jeito que nós imaginamos. Jesus, além de ser preso, ele é condenado. E agora as coisas começam a ficar mais difíceis para os discípulos. Porque tudo que os discípulos imaginaram era o Messias que viria destruir o império romano e libertaria eles das garras de Roma. Mas agora o Messias estava sendo preso pelos romanos. E agora como é que ficou a mente daqueles homens? A frustração toma conta deles. E eles ficam decepcionados. E eles começam a perguntar: peraí, como assim? O Messias que nós tanto sonhamos, o Messias que nós tanto desejamos, agora foi preso, condenado, crucificado e por fim morto. Aqueles discípulos, irmãos, quando a gente olha, a gente passa batido, mas eles não entenderam nada. Eles tiveram medo depois da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, eles, na verdade, enquanto estava ali a crucificação, a condenação, a gente vai ler a Bíblia e a gente percebe que todos os discípulos fugiram. Todos eles abandonaram Jesus. Por quê? Porque não era isso que eles planejaram. Não foi isso que eles imaginavam a vida toda. E quando Jesus ali é preso, é crucificado, todos os discípulos abandonam Jesus. Porque eles começam a se questionar: peraí, o que eu fiz na minha vida toda? Eu segui alguém que pelo jeito não era o que eu imaginei que fosse. Eu estava seguindo uma pessoa que aparentava tinha poder, mas não era quem eu achei que fosse. Eu achei que realmente fosse o Messias, mas não é. É um homem que está caindo agora também nas mãos de Roma. Tudo que eles queriam era alguém que livrasse eles de Roma. Por quê? Porque Roma fez com que a crucificação se tornasse algo mais comum nos dias dele. E eles pensaram: um dia vai vir o Messias e nunca mais ninguém irá morrer numa cruz. Mas de repente o próprio Messias deles estava em uma cruz. Aqueles homens, eles não conseguem entender. A tristeza toma conta do coração deles. E agora eles começam a perguntar: o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? O que vai ser de nós se o Messias morreu, está em uma cruz? Se ele que tinha poder, se ele que fez tantos milagres acontecer está em uma cruz, o que vai ser de nós? Não tem jeito para nós, não tem solução para nós, não tem nada que possamos mais fazer, porque aquele que tinha todo o poder estava em uma cruz. E eles ali vão para casa angustiados, achando que o mundo havia desabado, que não tinha mais o que
que fazer. E na hora da crucificação a gente pode ver Maria e algumas poucas mulheres ali ao lado de Jesus. Mas todos os discípulos, exceto um, foram embora, porque não suportaram a tristeza de saber que o seu mestre amado, o Messias que era o prometido, agora estava em uma cruz, morto. E eles não sabiam o que fazer, como agir, o que seria deles daqui para frente. Por quê? Porque todo mundo via quando eles andavam pelas ruas seguindo o mestre. E agora o que vai ser de nós quando nós passarmos pelas ruas e as pessoas olharem para a nossa cara e dizerem: olha, tá vendo aí? Você seguiu aquele homem e agora ele está morto e você aí sozinho. Eles estavam desesperados, tristes, sem saber o que fazer. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, quando algumas mulheres foram ao templo para ver Jesus, para ali colocar os perfumes que era necessário, quando chega ali ao terceiro dia, não encontra mais ninguém. O túmulo está vazio e elas ficam desesperadas sem saber o que aconteceu, até que ela ouve uma voz do céu que disse: ei, esse Jesus que você procura, ele não está mais aqui, ele ressuscitou! Aleluia! Ele ressuscitou! Aplauda o Senhor, queridos! Aleluia! Ele não estava mais ali, queridos. Ele havia ressuscitado. Ele vive. Aleluia! Você pode dizer com alegria para alguém que está do seu lado, dizendo: ele vive. Ele vive. Fala com alegria, queridos. Ele vive. Ele vive. Aleluia! E aquelas mulheres, elas saem correndo e vão falar para os outros discípulos: olha, Jesus não estava mais, ele ressuscitou. Mas os discípulos ainda estavam tão angustiados, estavam tão frustrados com tudo aquilo que aconteceu. Eles não conseguem acreditar de antemão, irmãos, eles não conseguem acreditar de primeira. E a Bíblia diz que Pedro sai correndo e vai lá e vê o sepulcro. Quando eles percebem que o sepulcro está vazio, ele começa a lembrar de todas as palavras que Jesus falou, e eles não conseguiram entender. Realmente houve um dia que ele falou para nós de tudo que iria acontecer, que ele ia passar por isso, que ele ia passar por aquilo, mas ele ia ressuscitar. E nós não conseguimos acreditar na palavra dele, porque quando nós estamos passando por algo, irmãos, nós não conseguimos acreditar nas promessas do Senhor. Quando o vento está soprando forte contra nós temos uma facilidade imensa de desacreditar em tudo que o Senhor falou. E aqueles homens ali agora, eles começam a lembrar de todas as profecias, de tudo que Jesus falou. E a Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor Jesus aparece para alguns e ele diz: olha, sou eu. Olha as marcas das minhas mãos. Olha as marcas das minhas mãos. Sou eu, querido, sou eu. E a Bíblia vai nos dizer que alguns dos discípulos, 2 em especial, que não estavam nesse momento com Jesus, que não viu Jesus aparecendo para os discípulos, eles estão tristes ainda, porque eles não viram as promessas cumpridas, eles não viram o Cristo ressuscitado. E agora eles estão indo embora, caminho de Emaús. E eles vão andando, conversando entre eles, dizendo um para o outro: e agora, né, o que vai ser de nós? Nós largamos tudo, a nossa casa, abandonamos a nossa vida para seguir a Ele, porque acreditamos que Ele era o Messias. Mas Ele se foi. Ele se foi, e agora o que vai ser de nós? Vamos voltar para a nossa vida, vamos voltar para a nossa família, vamos voltar a fazer o que fazíamos antes, porque agora nós precisamos focar no nosso futuro. Tudo já passou, já acabou, e eles estão indo embora tristes. E a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima ali deles e começa a perguntar para eles: por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão assim conversando?
começam a dizer para Jesus: você não percebeu? Você é um homem estrangeiro? Você não sabe que o Cristo, o Filho do homem, Jesus, ele foi crucificado, mataram ele, ele foi morto. Aqueles homens ainda não tinham esperança de que Jesus iria cumprir o que prometeu. E eles estavam tristes ali, indo no meio do caminho. E deixa eu te falar, Jesus poderia ter aparecido àqueles homens em qualquer outro lugar, mas Jesus apareceu no meio do caminho, para mostrar para aqueles homens depois que ele não abandona nenhum filho seu no meio do caminho, queridos. Jesus não abandona nenhum filho seu no meio do caminho. É no meio do caminho que ele está conosco. Talvez você está dizendo: eu estou me sentindo abandonado pelo Senhor, eu cheguei até aqui, mas aqui eu não consigo mais. Ei, Jesus está dizendo para você: eu estou contigo no teu caminho, te dando força, te ajudando. Aleluia! Glória! E a Bíblia vai dizer que eles seguem o caminho, vão conversando. Quando chegam um pouquinho mais à frente, Jesus dá um passo e finge, que vai embora mais pra frente. E aqueles homens dizem: olha, já é tarde, fica aqui conosco, come aqui conosco. E Jesus fica ali com eles. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus parte o pão, é que aqueles homens perceberam que era Jesus. Mas quando aqueles homens perceberam que era o Messias, que estava morto, mas agora havia ressuscitado, no momento que os olhos deles estão abertos, o Messias, olha, some, desaparece da frente deles. E eles começam agora a questionar: era o Messias, ele estava aqui conosco e nós não percebemos. Era o Messias que estava aqui conosco e nós não percebemos. Será que o nosso coração não queimou quando ele nos falou? Será que o nosso coração não nos queimou quando ele está falando? Talvez naquele momento os dois começaram a questionar, dizendo: como poderíamos ter esquecido de tudo que ele falou? Como poderíamos ter esquecido de tudo que ele fez? Enquanto ele estava conosco, quantas vidas nós vimos ele ressuscitar? Quantas vidas nós vimos ele curar, fazer milagres? E nós não conseguimos acreditar que ele iria ressuscitar. E aqueles discípulos começam a conversar entre si e dizendo: como pôde? Será que o nosso coração não queimou quando viu ele conversando? Queridos, às vezes nós estamos passando por uma situação difícil e nós não conseguimos lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Nós focamos no hoje, no agora. Não, a situação aqui não dá. Essa situação está muito difícil para mim. Parece que não tem jeito, parece que não tem solução, parece que não tem jeito. Deixa eu dizer, o Deus que você serve é o Deus do impossível. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que fez maná cair do céu. Oh, é o mesmo Deus que mandou fogo cair do céu. É o mesmo Deus, irmãos, que fez tantos maravilhas, tantos impossíveis acontecer. Será que ele não pode fazer hoje por você? Eu digo pra mim mesma, nos momentos mais difíceis da minha vida, se eu esquecer de tudo que o Senhor já fez por mim, eu sou a maior ingrata que existe nesse mundo, irmãos. Porque se todas as vezes que as situações difíceis vierem na nossa vida, nós começarmos a lembrar de tudo que Ele já fez por nós, a ingratidão bate em retirada e a fé assume o posto em nossa vida. Tenta lembrar quantas vezes Deus já te abandonou. Tenta lembrar quantas vezes Ele já te deixou sozinho. Você nunca vai encontrar a resposta, porque Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou sozinho, queridos. E aqueles discípulos começaram a perguntar: meu Deus, nosso coração será que não queimou? Quando a gente ouviu Ele conversar, porque nós não lembramos que Ele prometeu que iria ressuscitar. Mas agora era tarde demais, Jesus já havia sumido. E eles decidem: olha, não é o fim, não acabou. Nós saímos de Jerusalém e viemos embora porque achamos que acabou, que não tinha mais jeito, que ele estava morto. Mas agora ainda há esperança, porque ele vive. Ainda há esperança, porque ele vive. E aqueles homens desceram
Jesus ainda estão frustrados. Alguns ainda não conseguiram aceitar o fato de que o Messias havia morrido. Mesmo que viram por uma vez ele ressuscitado, mas eles pensaram assim: ele ressuscitou, ele apareceu aqui uma vez pra gente, mas como é que vai ser a nossa vida daqui pra frente? Como é que vamos viver daqui pra frente sem ele por perto? Porque quando ele estava por perto era diferente. Ele nos conduzia, ele nos protegia, ele nos guardava, ele nos alimentava, ele cuidava de cada detalhe das nossas vidas, e tudo era mais fácil quando ele estava aqui. Mas agora ele não está. Nós só vimos ele uma vez depois que ele ressuscitou. Mas será mesmo que agora ele vai estar conosco depois de ressuscitado? Será mesmo que ele vai continuar conosco agora depois que ele ressuscitou? E alguns pensaram: olha, foi bom enquanto durou. Foi bom esses momentos que passamos com Jesus, mas vida que segue agora. Vamos pescar. É o melhor a se fazer. E a Bíblia diz que aqueles homens, Pedro ali toma a direção e eles partem e eles vão pescar. Porque eles achavam que agora era a melhor decisão a fazer, ir pescar e cuidar da sua família e deixar a obra de lado, porque Jesus não estaria mais com eles. E a Bíblia diz que eles passam a noite toda pescando, irmãos, a noite toda, e não pegaram nada. Não pegaram nada, nada. Porque longe de Deus, irmãos, nós não conseguiremos nada. Verdade. Longe da direção de Deus, não conseguiremos nada. Nada, nada. E a Bíblia vai dizer que quando amanheceu, um homem se apresenta para eles e eles não reconheceram que era Jesus. E aí Jesus pergunta para eles: olha, vocês têm algo para comer? E eles responderam: não temos nada para comer. Aí Jesus diz para eles: ó, vão pescar, joga a rede ali, ó, daquele lado ali. E quando eles jogam, irmãos, quando eles puxam a rede, mas é tanto peixe, que eles quase não dão conta de pegar. Na hora que eles olham, tem um que olha para Pedro e diz: Pedro, você não está achando estranho não, Pedro? Tem alguma coisa diferente nesse homem, Pedro. Eu acho que ele é Jesus. Eu acho que ele é Jesus, Pedro. E quando Pedro, mas os discípulos resolvem se aproximar de Jesus, que já estava na praia, ali na beira da praia, quando eles chegaram perto, Jesus estava com pão e peixe assadinhos esperando por eles. Jesus já estava com peixe, pão assado esperando por eles. Irmãos, imagine naquele momento aqueles homens dizendo: ele, agora a gente precisamos ir pescar, porque Jesus morreu, Jesus não está mais conosco, e agora nós precisamos cuidar da gente, precisamos cuidar da nossa família, porque sem ele por perto agora tudo vai dificultar. E quando eles chegam, já tinham pão e peixe esperando por eles. Jesus estava querendo dizer para eles: ei, olha, eu não perdi o controle da tua vida. Você acha que eu vou te deixar sozinho? Você acha que eu vou te deixar passar necessidade? Você acha que eu vou deixar vocês passarem fome? Ei, olha aqui, ó, tem pão e tem peixe para vocês, porque eu nunca deixo de cuidar dos meus filhos. Jesus disse para ele: ei, olha aqui, ó, você acha que eu vou deixar vocês sozinhos? Você acha que eu vou abandonar vocês? Ei, escuta, eu jamais deixo um filho meu sozinho. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que naquele momento aqueles homens comem e se alegram. Por quê? Porque Jesus sempre tem algo a nos oferecer. Aleluia. Deixa eu te dizer, você pode achar que está sozinho, mas Jesus ainda está perto de você. Você pode achar que tudo parece estar andando de mal a pior. Parece que Jesus não está mais te vendo. Ei, ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Aleluia. Deus poderoso. Jesus poderia simplesmente não morrer, queridos. Simplesmente ele poderia não morrer. Mas ele quis morrer. Engraçado que ele tem a vida. Se Jesus não tivesse doado a sua vida, ele jamais teria morrido. Jamais. Lembra do que eu falei no início? Normalmente,
Uma pessoa crucificada, ela ficava em média de 5 dias até mais dias ali, sentindo dores todos os dias. Jesus morreu no mesmo dia. Por quê? Porque Ele doou a sua vida. A morte naquele dia achou que havia vencido Jesus. E eu imagino a morte dizendo: peguei Ele, matei aquele que ressuscitou um tanto. Aí Jesus diz para ele: sabe por que eu permiti isso? Para te provar no terceiro dia que eu até na morte tenho poder. Aleluia! Jesus permitiu, irmãos, isso para que até a morte entendesse o seu poder. Deixa eu te falar, para de ficar com medo. Para de ficar com medo dos vendavais, das provas. Ei, o Deus que nós servimos, até da morte Ele tem um controle. Até da morte Ele tem um controle. Aleluia! Oh, aleluia! Tudo que Jesus queria dizer para aqueles discípulos, tanto de Emaús quanto os que foram pescar, era para eles: ei, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, porque eu vivo. Porque eu vivo. Vocês acharam que a esperança havia acabado quando eu morri. Vocês acharam que agora não tinha mais o que fazer. Vocês acharam que eu os havia abandonado, que eu deixei vocês órfãos. Ei, deixa eu te dizer, ainda há esperança para a tua vida, porque eu estou vivo. Ainda há esperança, queridos. Ainda há esperança para o teu problema. Jesus vive. Ainda há esperança para aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito, porque Jesus vive. Ainda há esperança para a tua família, porque Jesus vive. Ainda há esperança para a tua saúde, porque Jesus vive. Deixa eu te dizer, Ele estava no caminho. Quando aqueles homens estavam caminhando, Ele está contigo na tua luta, na tua caminhada. Oh, Ele tem a paz que você procura. Ele tem o sustento que você precisa. Ele tem a paz que você precisa. Ele tem a alegria que você procura. Ele tem tudo que você precisa. E nele ainda há esperança de vida. Porque Ele vive, irmãos, como o irmão disse, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não deixe que o temor tome conta do seu coração. Acredite, Jesus vive. E se Ele vive, irmãos, todo poder e toda autoridade, a Bíblia diz que foi lhe dado nos céus e na terra. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe nada que Ele não possa fazer, queridos. Eu acho que a maior esperança do crente é saber que Ele vive. É saber que Ele vive. Porque há muitos aí servindo deuses, irmãos, que estão mortos, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam, que têm pés, mas não andam, que têm mãos, mas não tocam. Mas o nosso Deus, Ele escuta os nossos clamores. Ele ouve a nossa oração. Ele nos vê, Ele nos contempla. Ele nos pega no colo naquele momento que nosso coração está tão triste. Ele caminha conosco quando tudo que a gente quer é parar. Ele não nos deixa sozinhos. E eu quero te convidar nessa noite a dizer para você mesmo: Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Diga para o seu problema, aquilo que você acha que não tem mais jeito, aquilo que você acha que não tem mais solução, diga para Ele: Ele vive. Ele vive. E se Ele vive, ainda há esperança. Ainda há esperança, querido. Jesus vive. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não vou demorar. Nós ainda teremos a ceia. Aleluia. Nós iremos daqui a pouco participar desse novo memorial. E o nosso memorial, irmãos, não é para lembrar somente da morte de Jesus, mas é para nos lembrar que Ele vive. Ele vive. Ele vive. Se dia após dia a tristeza tentar tomar conta do seu coração, as feridas tentarem tomar conta da sua alma, os problemas tentarem te abater, quando você acha
jeito para a tua família, que não tem mais jeito para a tua saúde, lembra desse detalhe importante: Ele vive. E se Ele vive, ainda há esperança. As pessoas por aí dizem que enquanto a vida é esperança, mas eu quero te dizer que enquanto Jesus estiver conosco, há esperança de dias melhores. Há esperança de dias melhores, queridos. Há esperança de dias melhores para a tua vida. Não é o fim. Oh, não é o fim, não é o fim. Muitas vezes Satanás tenta implantar na nossa mente que é o fim, que não tem mais jeito. Ei, o meu Deus vive. O meu Deus vive. E quando Ele quiser, não há nada que impeça o teu agir. E quando Ele quer fazer, ninguém impede o seu trabalhar. Ah, Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Senhor, nesse momento eu quero te pedir que o Senhor venha trazer esperança aos corações nessa noite, Pai. Traz esperança, Senhor. Há muita gente aqui, Senhor, que a esperança tem tentado se acabar, que não tem visto, muitas vezes, condições de fazer. O impossível tem batido a sua porta, e dia após dia tudo que ela tem vivido é nãos, é coisas dizendo: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas que nessa noite o Senhor possa se mostrar, se revelar, como o Senhor se revelou naqueles homens. Que o Senhor se revele a homens e mulheres nessa noite, mostrando que o Senhor ainda tem poder, que a morte não conseguiu te vencer, e que todo poder e autoridade foi dado nos céus e na terra. Ele vive, ainda há esperança para a tua vida. Aleluia. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. O salmista, ele começa dizendo: porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Talvez se você aqui esteja dessa mesma forma, dizendo: a minha alma está abatida, a minha alma está abatida. Diga para ela: ei, alma, espera em Deus, porque Ele ainda